o vídeo mais esperado da história desse canal, meu Deus. Não, talvez não seja o mais esperado. O mais esperado será o vídeo em que eu vou falar: eu estou formada, que eu ainda só entreguei meu TCC, o que já é tipo 99,9% da positividade aí desse momento, do fechamento desse ciclo, que eu tô pra fechar mais de 7, 8 anos. Entrei em 2012, passei por 3 greves, tranquei um ano inteiro. Eu cancelei um semestre, enfim, são muitas coisas, muitas trajetórias. Mudei mais de 3 vezes o tema da minha monografia, tô há 3 anos atrasando, há 3 anos é só monografia, e acho que 1 ou 2 matérias que faltavam e há 3 anos eu atraso pra fazer. Enfim, eu fiz, né, não porque eu queria, mas porque a pandemia não me deu muitas outras opções e porque eu tava próxima do meu prazo de jubilamento. Pelo que eu falei com a minha orientadora, ele já tá indo pros pareceres finais, né? Preciso fazer alguns pequenos ajustes, mas ele já tá, tipo, praticamente ok. Então é provável, né? Quase certeza que eu vou entregar e vai passar certinho, colar o meu grau e depois eu vou falar que eu estou formada. Mas eu vou aproveitar esse vídeo e essa felicidade. Eu ainda tô muito cansada pra contar um pouco do processo, né? Como vocês sabem, eu acho que esse não é um vídeo sobre dicas pra você fazer o seu TCC de forma técnica, né? E específica, porque tem muito conteúdo sobre isso na internet que pode te ajudar infinitamente mais do que eu. Esse vídeo é sobre como eu superei alguns dos medos e das barreiras, das autossabotagens que me envolveram nesses últimos anos e impediram que eu entregasse meu TCC. Mas eu fiz um primeiro vídeo, caso você não tenha assistido, em que eu organizo, né, os meus pensamentos e descubro, enfim, que uma das grandes questões que me fizeram atrasar o meu TCC até hoje foi o fato de eu ter muito medo de entregar, por finalizar talvez a graduação em um momento em que eu não possa me dedicar 100% a ela, e por ter insegurança em outras áreas da minha vida profissionais e financeiras, eu achar que eu vou estar abrindo mão ou fazendo de qualquer jeito algo que eu possa precisar no futuro, né? Porque, enfim, vinha de um lugar de insegurança com o meu atual mercado de trabalho, entre várias outras coisas. Assiste esse vídeo, por favor. E eu fui percebendo, fazendo esse TCC, escrevendo, né? Eu já tinha lido muita coisa em mais ou menos um ano, só que eu peguei pra escrever real e finalizar, refinar algumas leituras nesse último mês, né? Foi quando eu escrevi o meu TCC inteiro, porque eu só tava lendo, fichando. Descobri que fichei muita coisa e li muita coisa que eu não precisava ter lido, que só me atrasou muito, enfim. Mas o que eu entendi, a partir não só da minha experiência nesses últimos meses de escrita, mas também a partir de mensagens que muitos de vocês me enviaram no Instagram, e muitos professores também acabaram me enviando, que existe uma grande mística em torno do que é o seu TCC, né? Em algum momento alguém me falou assim: não se preocupa, você só precisa passar, tirar o suficiente pra passar e entregar o seu trabalho pra se formar. E eu fiquei: o suficiente pra passar? Nossa, é verdade, existe essa mística em torno do TCC de que você tem que tirar 10 e que você tem que ir muito bem, que é o trabalho da sua vida. Porque, sei lá, a gente só vê as pessoas narrando o quanto elas se mataram pra fazer o TCC delas, e como foi exaustivo, e como foi destruidor, e como destruiu tudo que elas tinham. E apesar de eu ter virado muitas madrugadas, porque eu tava atrasada pra fazer, ele foi muito menos torturoso e muito menos dolorido do que eu imaginaria que seria, né? Óbvio que a gente faz um drama, posta umas fotos com olheira, porque eu falei: nossa, meu Deus, eu estou com várias olheiras. Até mesmo estando exausta por estar tendo que escrever e virar madrugada, porque eu preferi virar madrugada, foi muito menos pior do que eu um dia imaginaria que fosse, né? E que bate na gente em um lugar muito sensível, que é o lugar do merecimento. Parece que você só vai merecer o seu diploma, ou você só vai merecer se graduar, ou você só vai merecer o seu título de mestre no momento em que você entregar um trabalho perfeito. Talvez com mestrado, doutorado é uma outra conversa, né? As coisas exigem um nível muito maior de elaboração, mas é um trabalho como todos os outros que você já apresentou durante todos os seus anos de graduação e de formação. O que mostra que você merece ou não o seu diploma e seu título e a sua formação é o fato de você ter sobrevivido a todos os anos da sua graduação, é o fato de você ter cumprido todas as suas horas complementares, produzido, de você ter pesquisado, de você ter apresentado, sabe? Ao longo da minha graduação, eu participei de iniciação científica, eu entreguei iniciação científica, eu também fiz 2 anos de iniciação à docência, me apresentei em colóquios acadêmicos, fiz estágio em mais de 3, 4 escolas. Eu vivia a academia, sabe? Eu entendi o que era o método científico, como fazer pesquisa, como ensinar, ensino e aprendizagem dentro de ciências sociais. Eu vivi a academia e eu aprendi muito. Então, como é que eu podia ousar pensar que seria um último trabalho um pouco mais elaborado e complexo que me tiraria um mérito da minha graduação, um mérito do meu diploma, sabe? Eu acho que é esse a grande vibração que tem no TCC. Nossa, ele representa tudo. Se você não entregar um bom TCC, significa que você não aprendeu nada, significa que você não sabe nada. E não é assim. Eu mesma, nos meus primeiros anos, eu sempre recebi bolsa, né? Eu não tinha grana nenhuma pra morar em São Paulo, então eu recebia todo tipo de auxílio permanência, isso há uns 5 anos atrás. E eu só estudava, né? Mesmo com pouca grana, eu só estudava, e aí eu comecei a
trançar cabelo pra fora pra ganhar uma grana a mais e, né, me ajudar a viver, pra além de sobreviver, porque só tinha dinheiro pra pagar o aluguel e o mínimo de comida, era real só isso que eu tinha. Então eu comecei a trançar cabelo e tal. Fora trançar cabelo, eu não trabalhava, então meu foco era só a graduação e as minhas notas eram muito boas. Eu tirava 10 em matérias, assim, muito complexas, difíceis. Eu realmente me dedicava pela graduação e durante muito tempo eu mantive um coeficiente de rendimento, né, que é o nosso número geral da graduação, muito alto e muito bom. Só que a vida começou a acontecer, o desempenho acadêmico tinha baixado por conta das coisas com a internet, então eu comecei a pegar menos aula pra começar a dar conta, e aí eu atrasei minha graduação, né, porque eu comecei a pegar menos aula pra conseguir dar conta das leituras e ainda assim da minha vida na internet. E mesmo aí, quando eu achei que eu tava baixo no meu rendimento acadêmico, eu ainda tava boa o suficiente, sabe? Que eu estava aprendendo, mas às vezes não dava conta de entregar um trabalho na data, né? E aí isso me descontava pontos, então aquela baixa nota não necessariamente representava uma ausência de elaboração ou uma falta de comprometimento com a matéria, né? É só a vida que estava acontecendo. Da mesma forma o seu TCC. O fato de eu ter entregado hoje meu TCC aos trancos e barrancos não reflete de forma nenhuma o que eu consegui aprender e desenvolver ao longo da minha graduação, porque hoje a minha realidade é muito diferente da que eu iniciei, da que eu desenvolvi os meus estudos, né? A gente tá no meio de uma pandemia, a gente tá lidando com coisas que talvez nenhuma outra turma de graduação ou, enfim, mestrado está tendo que lidar. Muita gente teve que mudar o formato da pesquisa, né? Que seria pesquisa de campo, e por conta do isolamento, ir pra pesquisa bibliográfica e mudar tudo em 2, 3 meses. Então a gente sabe como isso bateu forte em muitos de nós, a gente ficou muito exausto, muito preocupado. E aí o que é o TCC? Pra mim, como eu vejo o TCC hoje, né? Depois de elaborar e me unindo também ao que vocês me passaram, as conversas que a gente teve no inbox, é um trabalho como qualquer outro, que não traz esse grande peso de fracasso ou sucesso, sabe? Você se formou, isso é um sucesso. Óbvio que eu não tô falando de pessoas que têm o interesse em continuar, né, na carreira acadêmica, ou que têm interesse em transformar esse TCC em um projeto de mestrado. Aí realmente o foco também já é outro, né? E a preocupação que a pessoa tem em desenvolver um trabalho de TCC também é outra, é visando o desdobramento dele futuro, né? Oh my God, por que eu não consigo fazer metade disso que essa pessoa tá fazendo? Porque o seu objetivo não é o mesmo, e o meu objetivo não é o mesmo. É um trabalho para mostrar para a academia que eu sei fazer pesquisa, que eu entendi o que é o método científico, que eu consigo aplicar. Eu falei com algumas professoras que me mandaram inbox e as professoras falaram, realmente tem muita gente que desiste no TCC, tem gente que não termina a graduação, que faz tudo e não termina a graduação por conta do TCC, porque imagina de alguma forma que a entrega do TCC tem esse peso surreal, né, além das nossas capacidades, e que só a gente que é muito inteligente, muito genial vai conseguir fazer. E esse é um outro ponto também. As pessoas estavam falando, nossa, Nathalie, mas você vai tirar de letra, você é super inteligente, não faz sentido uma pessoa que faz projetos tão grandes e vídeos tão legais não conseguir entregar um TCC, você já faz isso. E ao mesmo tempo tinha gente que me dizia, nossa, eu nunca vou conseguir entregar um TCC porque eu sou burra, porque eu passei em todas as minhas matérias quase não passando, eu nunca me dei muito bem com a academia, eu só preciso me formar, e fazer um TCC é uma coisa muito difícil. E aí o que eu fui entendendo, ambos os argumentos de que eu era muito inteligente, tiraria um TCC de letra, ou que a pessoa era burra e não faria um TCC, para começar que inteligência e burrice são conceitos péssimos, né, e muito relativos, ainda mais quando a gente tá falando da academia, que é um lugar super rígido e com, né, parâmetros do que é inteligência e burrice muito bem definidos também, infelizmente. Mas não era sobre ser inteligente. O fato de eu construir bons roteiros ou de eu conseguir elaborar e me comunicar em determinadas formas não ia me ajudar a produzir meu TCC. Ou o fato da pessoa não ter tanta facilidade para compreender o linguajar acadêmico, ou o fato da pessoa não ter tanta criatividade, também não ia ajudar ela. Não é sobre inteligência, não é sobre criatividade, não é sobre pensamento lógico, intuitivo. Você não vai tirar as coisas do seu coração, você não vai tirar as coisas da sua mente. E eu acho que é isso que assusta a maior parte das pessoas, principalmente falando sobre graduação, né? Sobre mestrado e doutorado, a gente entende que existem umas outras necessidades, né? Você precisa de fato começar a postular algumas coisas de forma original, mas na graduação não. Inclusive, uma coisa que eu fiquei chocada, né, fazendo meu TCC, é que eu percebi em que vários momentos eu tava falando por mim. Eu falei, não, peraí, eu tô pensando sozinha. No TCC a gente pega elaborações, reflexões e conceitos já afirmados, né, já positivados pela academia, e só reitera eles, e só atualiza, e só coloca pra debater com outros conceitos. A gente não precisa de criatividade pra fazer isso, porque a gente não precisa criar nada.
a gente só precisa entender como fazer pesquisa. Como pegar gente que já tá falando sobre o que a gente quer falar e juntar com algo que talvez nem tanta gente tenha falado assim, ou algumas pessoas falaram, mas no fim do dia a gente vai elaborar as coisas a partir da realidade e de uma realidade já elaborada cientificamente. A gente não vai desenvolver, a gente não vai descobrir a roda, sabe? Eu acho que é essa ansiedade que pega muita gente no começo do TCC. Nossa, eu preciso fazer alguma coisa incrível e única. Não, você não precisa, né? Você precisa que seja útil academicamente, óbvio. Você precisa que seja interessante, né, pro meio científico. Você não pode pegar alguma coisa que todo mundo já falou. Pra quem não sabe o meu tema, sempre me perguntam isso, eu tô me formando em ciências sociais, né? E eu peguei o documentário que eu desenvolvi em 2018 pro YouTube como base, né, de uma problematização. O problema na minha pesquisa era basicamente a possibilidade de adaptação ou não de conteúdos documentaristas feitos para plataformas analógicas, né, televisão e cinema na internet, né? Como acontecia essa transição, né? O que diferenciava para a internet de um conteúdo documentarista, de um documentário, de um filme documentário inicialmente produzido para TV ou para o cinema e posteriormente veiculado na internet. Então, era sobre os aspectos da adaptação da linguagem do formato documentário para o espaço digital, especificamente para o YouTube, porque eu assisti outros documentários na época que estavam no YouTube sobre relações raciais muito interessantes e eu percebi que tinham faltas, ausências ali, né? Aquele documentário não rodava na plataforma porque ele não estava adaptado às linguagens digitais. Eu não estava falando nenhuma novidade sobre internet, documentário, muito pelo contrário, eu encontrei muito material sobre isso, muito material muito bom, né? Mas eu trouxe atualizações de acordo com o tema, né? Com a temática dos documentários, que eram relações étnico-raciais. Também consegui trazer a atualização da plataforma, porque muitos desses conteúdos que conseguiam interseccionar documentário e internet falavam da internet de uma forma ampla, né? Ou digital, não necessariamente sobre uma plataforma, e eu tratei o YouTube. Então, tudo isso diferenciou meu trabalho de alguma forma. E isso a gente não cria nada do zero. A gente pega coisas que já existem, citando, obviamente, para não configurar plágio, a gente organiza, a gente resume, principalmente porque a minha pesquisa era bibliográfica, né? Se a sua não for, aí é um outro rolê também, mas você com certeza vai precisar do seu referencial teórico. Você pega a galera que já tá conversando e você só bota eles pra conversar juntos e bota umas questões, umas outras perguntas ali que você vai procurar neles a resposta. Então, perceber que eu não precisava ser criativa, genial ou nada do tipo para conseguir realizar um TCC me ajudou muito. Na verdade, eu só precisava entender o que era o método científico de fato e aplicar ele na minha pesquisa, para os meus interesses. Deixei uma lousa na mesa que eu estava fazendo meu TCC, é só um trabalho complexo, isso é só um texto grande, um texto denso. Eu comecei a escrever todo o meu processo da graduação, tudo que eu aprendi, todas as minhas dificuldades, tudo que eu sofri, tudo que eu vivi, que parecia muito difícil eu conseguir superar. E eu percebi que eu sabia muito e que eu já tinha feito muito. E uma coisa que me atrapalhou muito também foi o fato de eu ter trancado o meu semestre, né? Eu tranquei um ano em 2018 e aí em 2019 eu fiz uma matéria e só. Então meio que 2018, 19 e 20 eu não vivia graduação, eu não vivia academia, né? Então o meu linguajar acadêmico, a minha produção acadêmica estava meio enferrujada também. Enferruja, né? Quando a gente não lê tanto sobre essas coisas, né? Eu até leio muita coisa por mim, né? Principalmente sobre questões de gênero e raciais. Mas a linguagem também é bem diferente às vezes da crua acadêmica lá, rígida, né? Enfim. E aí acabou que eu reli também os trabalhos que eu tinha mais orgulho, né? Que eu fiz e que foram muito bons. E eu falei, cara, olha isso, eu produzi isso aqui no terceiro, quarto ano de graduação e foi um trabalho muito bom. É óbvio que eu vou conseguir fazer uma coisa muito melhor agora. Eu sei muito mais, eu já sou muito mais. Eu não sou a mesma pessoa que eu era lá em 2016, 17, sabe? Eu cresci, eu evoluí, eu aprendi muito mais. Eu não estava visionando o melhor trabalho no mundo, ou um trabalho que eu fosse me orgulhar, ou um trabalho que os meus professores fossem falar, ou que eu fosse poder olhar e falar, olha como eu mereci esse diploma. Não, eu tava querendo fazer o meu melhor. Como é que faz a pesquisa? É assim? Então eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer o que eu consigo agora. Uma outra coisa que me ajudou muito também foi entender os meus processos, né? Os meus ritmos. O Jonas é muito organizado, então quando ele falou, vamos sentar que você precisa fazer, não tem mais pra onde correr porque já tá em cima da hora. Tentou me organizar com um horário e aí era um horário que ele tava acostumado a estudar, ele, a gente vai estudar em tal horário, e no começo do ano eu até tentei, eu acordava, estudava cedo com ele, não dava certo, porque eu simplesmente não funciono muito bem de manhã pra pensar academicamente
academicamente, porque é o momento em que a vida tá acontecendo, tem muita gente passando, as pessoas estão me ligando, estão me mandando mensagem, eu tenho pendências, eu tenho que postar vídeo, eu tenho que fazer post, sabe? Parece que como eu tô nesse momento da minha vida em que o meu dia, né, a parte da manhã tem sido muito tomada por realização dos trabalhos, né, eu não conseguia produzir direito. Eu tenho que trabalhar, não dava pra parar, não dava pra suspender tudo, e olha que o meu trabalho ainda é bastante flexível, diferentemente do trabalho de muita gente que trabalha fixo, né, e não tem como nem pensar em fazer isso. Eu também não podia, apesar de conseguir adaptar meu horário, mas o que eu comecei a fazer foi estudar de madrugada, que já era uma prática que eu tinha no começo da graduação, quando eu morava em República, e era muito barulhento durante o dia, eu também não conseguia me focar, então geralmente eu ficava na biblioteca durante o dia, e quando eu precisava produzir muito rápido, porque eu tava atrasada com alguma entrega de trabalho, né, ou seja, não é nada novidade, o meu ritmo de graduação, de TCC, foi basicamente o meu ritmo de graduação, sempre atrasada nas entregas, mas eu ficava na biblioteca de manhã e de noite eu dormia, e eu chegava em casa, dormia das 7 a uma meia-noite, 11 horas, e depois acordava de madrugada pra produzir, ia dormir umas 4, 5 da manhã pra acordar às 7, 8 horas da manhã de novo. E fazia isso. E aí, durante a tarde, eu ia pra aula, assistia a aula, ficava um pouco na biblioteca, voltava, almoçava às 6 horas, dormia das 7 à meia-noite, 1 hora, acordava, ficava madrugada, dormia cedo. Então, eu meio que dividi o meu sono em 2 blocos, de noite e de manhã. Não sei se fez bem pra minha saúde. Na verdade, eu entreguei meu TCC dia 16 e eu ainda estou exausta. Eu ainda não... Na primeira semana, eu estava ainda com insônia, não conseguia dormir. Durante a madrugada, eu ficava assim durante a madrugada e dormia durante o dia, tentava dormir durante o dia, acordava tipo 11 horas, meio-dia, e agora eu estou experimentando dormir 12 horas direto. Enfim, acho que meu corpo tá tentando entender o que eu fiz com ele e me ajudar. E no começo eu tinha meio que feito um cativeiro de TCC, eu fiquei aqui numa parte do meu escritório que é mais fechada e afastada do resto da casa, e aí eu botei tudo que eu tinha pra comer, botei salgadinho, botei fruta, porque tava começando a me deixar muito triste, tava ficando muito, muito isolada, eu tava me sentindo mal, então eu comecei a ficar na sala junto com o pessoal, mesmo de madrugada, e aí o Robson, meu cachorro, ficava lá me ajudando às vezes, né, quando ele via que eu tava exausta. Ele chegava, me fazia um carinho e tal, ficava tudo melhor. Mas, no geral, estudar de madrugada, produzir de madrugada me ajudou. E me ajudou também estar sempre conectada aos meus objetivos, que era entregar o trabalho, me formar e dar o melhor que eu podia hoje, com as condições que eu tinha hoje, né? Então, além disso, eu também usei óleos essenciais, né? Como vocês sabem, eu faço uso dos óleos há muito tempo, de uma forma intencional. Não necessariamente me ajudavam a produzir, mas como eu falei com vocês e compartilhei bastante no Instagram, óleos que me deram força de vontade, óleos que tiravam o medo, óleos que facilitavam, que simplificavam. Eu usei muito tomilho, que é um óleo de força, de foco muito grande e de realização. E usei também a lavanda, que não faz sentido nenhum, né? Porque lavanda é um óleo relaxante, ansiolítico, mas usei justamente porque energeticamente também é um óleo que ajuda a gente a aprender a simplificar a vida, tira a gente de um mar de complexidade muito grande, que era o que eu me encontrava, porque eu tava o tempo inteiro no meu trabalho fugindo do tema, fugindo. Eu li uma coisa e aquela coisa me levava para um outro lugar e eu achava que eu tinha que lidar com aquilo também. E de repente eu tava perdendo de vista que eu tava fazendo um trabalho de no máximo 60, 70 páginas, que eu não tinha como tratar todo um mundo da produção documentária e digital ali, sabe? Não funciona assim, não dava tempo e não tinha nem espaço. Vou trazer um vídeo sobre óleos essenciais para estudo em breve, para ajudar vocês também nesse processo, para quem se interessar. O que eu fiz também, eu mantive um papel bem grande com o meu objetivo, com o meu tema, com o meu problema, com os meus objetivos secundários, tudo definidinho, para todas as vezes que eu começar a viajar na batatinha nas minhas leituras e nas coisas que eu tava relendo dos fichamentos que eu fiz durante o ano, eu falei, não, peraí, isso aqui vale, isso aqui eu não preciso pôr, isso aqui é importante, isso aqui eu posso citar, isso aqui eu tenho que trabalhar bastante, isso aqui não agora. E que formato de estudo me ajudaria? Se eu tivesse seguido o conselho do Jonas, que era muito bom, mas enfim, não me ajudava, que era, estude um pouquinho de cada vez, não consigo entrar no flow, no dia seguinte eu esqueço que eu estudei no dia anterior. Eu tenho que fazer tudo por horas pra conseguir fixar. Eu coloquei inclusive uma foto minha adolescente assim num quadro, me julgando assim, tipo, querida, vamos lá que eu já vivi coisa pior e você tá aí chorando por um trabalhinho. Contei com a internet, com as piadas, contei, né, com os memes às vezes, os Reels, IGTVs, TikToks que eu acabei fazendo no processo, as horas que eu aparecia de madrugada nos stories e muitos de vocês me mandavam mensagem. Me ajudou muito porque tornou o processo leve, apesar de ter sido muito complicado e exaustivo. Não foi triste, na verdade foi feliz e exaustivo. Feliz porque
eu tava conseguindo fazer, eu tava finalizando e eu tava achando o tempo inteiro que, nossa, eu vou acabar desistindo, cara. Não, mas eu tô indo. Eu fiz um dia, agora eu fiz outro dia. De repente eu comecei a escrever e deu tudo muito certo. E eu acho que é sobre matar quem tá te matando e começar a pesquisar e entender o que te dá medo. Eu estava muito enferrujada, né, na elaboração de projetos mais complexos. Eu não posso escrever enquanto eu não souber exatamente o autor que me ajudaria a pensar essa metodologia. Não, esquece. Tá com dúvida sobre essa coisa específica agora? Vai pra depois. Ai, meu Deus, qual é a diferença entre conclusão e considerações finais? Primeiro você vai escrever freestyle de qualquer jeito, elaborando, juntando, tendo insights, e depois você vai começar a juntar, você vai colocar na ABNT, depois você vai fazer a revisão. Parece óbvio, mas não é. Enquanto você está produzindo seu TCC, você já quer que ele saia no formato, na linguagem, pra você não ter que voltar mais nela. Mas você vai precisar ler e reler várias vezes. Então, eu também não me prendi a essas pequenezas técnicas, sabe? E ainda bem que eu pesquisei na internet, ainda bem que existe a internet. E aí eu descobri o professor André Fontinelli, inclusive. Ele tem um canal no YouTube, eu encontrei vários vídeos dele lá, porque eu tava com dúvidas sobre citações diretas e indiretas. E aí eu comecei a achar esses vídeos e comecei a ver vários outros. E ele explica, tipo, TCC para baixinho, sabe? De uma forma muito simples. Foi o que eu acho que me travou durante um tempo também. Ficar insegura se o meu tema tava bem elaborado, se eu tinha certeza da minha hipótese. E é isso, a hipótese você não tem certeza, então como é que eu vou ter certeza da minha hipótese? Sei lá, em alguma altura do campeonato do meu TCC, eu achei que eu tinha que ter certeza sobre a minha hipótese. É sobre nossa autonomia também, sobre a gente buscar informação, e felizmente a gente vive num momento que tem muita informação boa na internet. Então se você tem dúvidas sobre, sei lá, como fazer seu projeto TCC, sobre como elaborar o seu tema, sabe? Pesquise de forma autônoma também, porque eu sei que muita gente se frustra com o orientador. Muita gente tem falado, meu orientador não fala comigo, meu orientador não aparece, meu orientador isso, meu orientador aquilo. E eu entendo que esse é um problema, mas isso não pode impedir a gente de entregar os nossos trabalhos. Troquei 3, 4 vezes de orientação, de orientador, enfim, e no fim eu descobri que, esse trabalho é meu, eu vou ter que fazer independentemente de quem vai assinar o nome aqui como, tipo, isso aqui é um trabalho científico. E eu deixo aqui no meu coração pra você os meus mais sinceros força e foco. Eu sei que tem muita gente que ainda vai entregar. Eu dei conta de fazer, gente, e esse foi meu maior medo e meu maior terror durante muito tempo. E faça o seu melhor, faça o que você tem que fazer para entregar o seu TCC e se formar. Como disseram pra mim no Twitter, eu achei ótimo, o TCC, nenhuma pesquisa é completa, nenhuma pesquisa é 100%, e 10 é uma formalidade de parabéns pelo que você fez, tá? E a gente vai dar o nosso melhor, é a nossa contribuição real, interessada e responsável. Pesquise um tema que você tem afinidade ou interesse de estudar, ou se você não tem, tente fazer da maneira mais simples e direta possível, e vamos tirar esse medo que a gente tem indescritível de entregar os nossos trabalhos de conclusão de curso, porque eles precisam ser entregues, porque a gente precisa dos nossos diplomas, tá? Porque a gente não pode ficar esperando tudo isso acabar. Veio essa pandemia, ninguém esperava, muita gente se prejudicou nas produções do trabalho. Então isso também serviu como alerta. Nem tudo tá garantido, ainda mais nesse atual governo. A gente realmente tem que lutar para que permaneça, obviamente, para gerações futuras. Mas garantir também que a gente não se veja aí em maus lençóis, né? Porque depois ninguém vai fazer nosso TCC pra gente. Deixa aqui nos comentários o que você acha de tudo isso que eu falei, se você já entregou, se você um dia já entregou e passou por isso. Por favor, deixem contribuições. A galera tá lendo muito no Twitter, a pessoa começou a fazer um super debate, dar dicas e foi muito bom pra muita gente. Então, que você que já passou por isso ou tá passando por isso, puder contribuir aqui nos comentários, vai ser muito importante pra todo mundo, porque eu tenho certeza que muita gente vai estar lendo em busca de respostas, inspiração e força. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!